desvendando o Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículo 13, a partir do 13 até o 21, para concluir assim, para concluir o capítulo, vamos dizer assim então, já que é para concluir alguma coisa. O título da mensagem de hoje é o juízo de Deus sobre os ímpios, quer dizer, sobre aquele que não tem Jesus Cristo. Aleluia. Se você puder, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e clamamos a Ti pelo Teu poder neste lugar, para que as nossas mentes sejam libertas, para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que possamos ouvir a Tua voz, sermos confrontados pela Tua palavra, constrangidos por Ti, Senhor, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos crescer em graça e em sabedoria, em discernimento e em entendimento. Em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, clamando para que o Senhor opere as Tuas maravilhas no meio de nós. Se necessário for, Senhor, põe os Teus anjos acampados à nossa volta para nos guardar, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor estabeleça o Teu reino sobre nossas vidas e nos leve para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Eu, como servo e sacerdote, me rendo ao Teu poder, declarando que não tenho nada para dar para o povo, mas que o Senhor tem poder e tem autoridade para usar a minha vida da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 13, diz assim: então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que se matasse um terço de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos eram de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência: as suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e as suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses três elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que era cuspido de suas bocas, foi morta uma terça parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras. Possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, das suas perversões sexuais e de todas as formas de apropriação indébita. Até aí. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor. Um texto pesado e complicado, né? Tem sido assim. A última trombeta que eu falei aqui, a quinta, né, também foi muito pesado. Quer dizer, todas as trombetas, né, as quatro primeiras referentes à natureza, né, aos planetas, a todos os astros, a tudo de uma forma geral. E a partir
da quinta já começou a se virar para o homem. Então nós vemos até aqui que o livro de Apocalipse, ele não é um livro fechado. O Apocalipse não é um livro misterioso, mas um livro aberto que revela a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja, amém? Por que nós começamos esse desvendando Apocalipse? Porque um dia em oração eu encontrei Apocalipse 1, capítulo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Aleluia! Diante desse versículo, bom, já que bem-aventurado é aquele que lê, eu preciso ler. E eu comecei a ler. Mas também quando diz que bem-aventurado é aquele que ouve, eu falei, então a igreja vai ter que ouvir. Eu vou pregar todo o Apocalipse, porque a igreja vai ter que ouvir, porque todos serão bem-aventurados. Aleluia! Amém? Mas as pessoas têm medo do Apocalipse porque não entendem o Apocalipse. E eu estou te explicando que o Apocalipse é a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. É simplesmente isso. Como foi a primeira mensagem do Apocalipse, o plano perfeito. O título da mensagem, da primeira mensagem é justamente esse, o plano perfeito. Porque o plano de Jesus Cristo é perfeito, amém? Então nós vemos este livro é dividido em 7 sessões paralelas. Cada uma delas, a graça é revelada, mostrando-se os fatos que vão da primeira vinda de Jesus até a volta dele. Amém? Vimos os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, com Jesus Cristo, com o seu olhar investigador e corrigindo e restaurando as igrejas, amém? Mostrando, vocês estão errados aqui, se ajeita, se acerta, se endireita. E depois nós vimos os 7 selos, que falam da perseguição do mundo à igreja, e como Deus selou o seu povo, não deixando nada acontecer, conduzindo o seu povo à glória, enquanto entregou os ímpios ao desamparo, vamos dizer assim. Desamparou, ele quer que o ímpio se arrependa, mas a preocupação dele é com o povo dele, é com a igreja. Então nós vimos que as 7 trombetas, elas falam do juízo de Deus ao mundo dos ímpios, em resposta às orações dos santos. E como se as trombetas são agentes de um juízo de Deus que vai recair sobre tudo. Amém? Glória a Deus. As 4 primeiras fala do mundo em si, né? De terra, mar, rios, astros, e as outras 3, a quinta, a sexta e a sétima fala dos homens, amém? Amém? Glória a Deus. Então nós vimos que a quinta trombeta, Satanás recebe autoridade para abrir o inferno, liberar um exército um exército de demônio para atormentar. Naquela quinta trombeta, Satanás não pode matar, os demônios não podem matar os homens, só pode atormentar. Nós vimos isso na quinta trombeta. Agora, na sexta trombeta, nós vamos observar o juízo de Deus que avança para o final, e as coisas vão se agravando. A quinta trombeta trouxe sofrimento, mas a sexta trombeta traz a morte. Como eu li no texto, 1/3 da humanidade morre pela sexta trombeta. Quero lembrar a todos o que foi falado nas outras mensagens, que as trombetas têm como intuito levar o ímpio ao arrependimento. Quer dizer, que vê que diante de tanta mazela, de tanta destruição, é justamente porque o homem se afastou de Deus. Então o intuito do Senhor é que o homem se arrependa, aleluia. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes se arrependa, se converta dos maus caminhos, se volte para o Senhor, aleluia. Glória a Deus, amém. O juízo de Deus que desaba sobre o mundo é resultado das orações dos santos. As grandes operações de Deus na terra
vem em resposta às orações dos seus santos. Tem algum santo aqui? Aleluia. Então, não desperdice o teu tempo de oração, porque o Senhor vai agir em cima da tua oração. Amém? Foi assim no Êxodo capítulo 3, versículo 7. Tem sido assim ao longo de toda a história, sobretudo no livro de Apocalipse, revela a nós essa conexão do altar com o trono, de nós sacerdotes. Tem algum sacerdote aqui? De nós sacerdotes nos apresentarmos na presença do Senhor em oração, em que nós possamos pleitear as nossas causas, que nós possamos interceder, que nós possamos cobrir as pessoas de oração. Amém, queridos? Glória a Deus. É necessário isso, é necessário levar a sério. Tem igreja que não leva a sério a oração, que não leva a sério o seu tempo de oração individual, mas também não leva a sério a oração coletiva. São dois tipos de oração que é outra pregação. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 a 11, revela a oração dos mártires, que o resultado está descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, a cena do juízo. Então, uma coisa são as orações daqueles que morreram pelo Evangelho, que morreram pela palavra de Deus. Mas Apocalipse capítulo 8, versículo 3, mostra a oração dos santos, subindo do altar ao trono e descendo do trono, em termos de juízo de Deus, conforme Apocalipse capítulo 5. Agora, novamente, em Apocalipse capítulo 9, somos informados que a voz que procede dos 4 ângulos do altar de ouro, o altar que é o altar de oração, desencadeia na soltura dos 4 anjos do juízo do ímpio. Então isso quer dizer, traduzindo, que a igreja ora, quando a igreja ora, ela se une ao Senhor, ao Deus soberano, nos seus atos de justiça sobre a história. Isso quer dizer que quando a igreja ora, Deus se manifesta. Você precisa crer no poder da oração. Orar não é simplesmente meditar. Orar não é um passatempo. Orar não é falta do que fazer. Orar é confiança em Deus. É saber que você está entregando a Ele, que Ele está tomando providência, e que Ele está vendo todos os problemas, que Ele está vendo tudo acontecer, e que é Ele que tem poder para intervir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O juízo de Deus é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Que confusão isso na nossa cabeça, né? Mas o Senhor explica tudo, amém? Glória a Deus. E Ele está nos explicando nessa noite. Esses anjos são agente da justiça de Deus. Esses anjos são anjos caídos, são demônios, amém? Que executam o juízo sobre o mundo. Isso são demônios que gostam de ver a destruição, que gostam de ver o homem em guerra. 4 é o número do mundo e representa aqui que esse juízo é para o mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas pensam que quem manda no inferno é Satanás. Estão enganados. Jesus Cristo manda em tudo e em todos, em todo lugar. E se Ele quiser, Ele bota um demônio para te servir, se for propósito dele, amém? Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Por isso que se vier um enviado de Satanás te abençoar, recebe que é de Deus, consagra ao Senhor, amém? Porque quando o Senhor manda, até Satanás obedece. Não fique preocupado, não seja religioso, não fique acanhado. Tem muita gente que não está entendendo que se Jesus Cristo mandar, os demônios obedecem. E que os demônios vão ter que cumprir os propósitos de Deus para que o plano seja concluído.
Amém? Esses anjos de que eu estou falando estão atados junto ao rio Eufrates. Bom, foi justamente aqui o rio Eufrates aonde ficava o Éden. E os poderes satânicos, os poderes diabólicos levaram Adão e Eva à queda. Amém? Glória a Deus. Justamente perto ali do rio Eufrates. Havia uma previsão profética de invasão de cavalos vindo do norte. Ezequiel capítulo 38, 14, Isaías capítulo 5, versículo 26 e Jeremias capítulo 6, versículo 22. Todos esses textos falam da invasão vindo do norte, da invasão vindo do rio Eufrates. João transformou essa expectativa militar numa invasão de demônios. O Eufrates, o rio Eufrates, ele torna-se materialização de uma barreira, atrás da qual se representa a tragédia e o juízo, barrados por Deus ou liberados por Deus. O Senhor segura e libera da maneira que Ele quiser. O rio Eufrates é o limite oriental da terra prometida, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Assíria e a Babilônia, que representa o mundo, amém? O que representa a Babilônia? O mundo, os inimigos do povo de Deus. Estão me entendendo, gente? Quem está me entendendo, dá um aleluia. Aleluia. Quem quer ir embora, dá um glória a Deus. Então estão me entendendo, aleluia, amém. Assim, este rio Eufrates, ele representa a barreira, ele representa o limite do mundo com o povo de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 7, diz assim: o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, forte e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Quando ele fala do rei da Assíria, ele já não está falando de água. Quando ele fala de água, ele está falando que é uma grande multidão. Estão me entendendo? Isaías descreve uma invasão desses inimigos, como se fosse uma enchente do Eufrates. Uma enchente quebra as barreiras, seguindo-se de muita destruição. O ponto central aqui não é a geografia do Eufrates. O Eufrates é apenas um símbolo. Amém? Esses cavalos da destruição virão de toda parte, do mundo inteiro, de todos os lugares. O juízo vai desabar num tempo determinado por Deus. Versículo 15. A soberania de Deus controla os agentes, o espaço e o tempo. Deus está no trono e reina sobre tudo e sobre todos. Nada acontece sem a sua permissão. Ele está no controle. Ele é quem tem autoridade sobre Satanás. Foi ele que permitiu, foi ele que entregou a chave ao anjo lá, ao anjo do abismo, do poço do abismo. Foi ele. No versículo 6, depois você vai lá no SoundCloud, ouve lá a pregação de novo, que você vai lembrar do que eu estou falando. Que é Jesus Cristo que tem a chave, é Ele que manda. Então o inferno só foi aberto no momento em que o Senhor liberou. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. É Ele quem ordena em resposta às orações da sua igreja. É Ele quem determina de onde esses anjos devem sair. É Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. Esses anjos do juízo não são livres para agir da forma que querem ou quando querem. Eles estão debaixo de autoridade. Eles foram preparados para essa hora definida. Eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus, da forma como Deus quer, e ainda dá limite a eles, 1/3. Não é tudo, não é quem você quiser, é 1/3. E ele está falando dos ímpios, daquele que não tem Jesus Cristo. No tempo de Deus, no tempo em que Deus determina esses 200 milhões de demônios serão soltos. É uma enchente de poderes demoníacos que vai transtornar o mundo civilizado. O fato de serem soltos representa a liberação da ação punitiva com prazo previsto por Deus. Ao permitir que esses anjos sejam
desatados, soltos, Deus usa a guerra como uma voz de ensino para aqueles que não têm Jesus Cristo. A guerra também está incluída no decreto de Deus, havendo sido determinada a sua hora. Precisamos entender isso. Como no capítulo 6, como na quinta trombeta, nós vimos que os terremotos, as enchentes, os desastres, tudo foi dado por ordem de Deus, para que o homem se arrependa, para que o homem se volte a Deus. Ah, mas quantos inocentes estão morrendo? Se tem Jesus Cristo, morrer é lucro. Se não tem Jesus Cristo, Ele vai julgar. É muito sério o que está acontecendo. Nós temos essa tragédia aqui próxima, próxima a nós, da Samarco. Mas foi a Samarco, mas poderia ter sido outra. Quanta miséria, quanta calamidade, quanta falta agora, quanta necessidade pela falta de água, que se diz que o Brasil tem em tanta abundância e agora está faltando. Se arrependa em nome de Jesus. Nós precisamos ver o povo à nossa volta se arrependendo e voltando para o Senhor, se rendendo ao poder de Deus, porque é uma promessa que não pode ser esquecida. A igreja foi selada. Não pode acontecer com a igreja. Você vai começar a ver a diferença na igreja. O juízo vai desabar pela sexta trombeta. É mais severo do que o anunciado pela quinta trombeta. Os juízos vão se intensificar à medida que a história caminha para o seu fim. Cada vez mais vai ficar pior. Os gafanhotos que saíram do poço do abismo vinham com os limites bem definidos sobre o que podiam fazer e o que deveria fazer. Aqueles demônios só podiam atormentar. Eles estão debaixo da autoridade absoluta de Deus. Até eles estão sobre as ordens de Deus e precisam cumprir os propósitos soberanos de Deus. Eles não podiam destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados de Deus. Mas agora eles recebem poder para matar um terço da humanidade, um terço das pessoas. Há uma semelhança entre os gafanhotos, que foi liberado na quinta trombeta, com os cavalos da sexta trombeta. Ambos os casos, a natureza demoníaca dos seres torturadores são vistos em figura de escorpião, no capítulo 3, versículo 5, e em figura de serpente, no versículo 19. Em ambos os casos, o poder desses seres reside na cauda. Sua atividade é causar dano, versículo 4. São comparados a leão, versículo 8, e cavalos de batalha. Ambos os textos falam de uma fumaça infernal. Mas a intensificação do flagelo na sexta trombeta é inegável no lugar da tortura. Aparece agora a matança, versículo 15. É muito sério. Os juízos descritos da sexta trombeta descrevem simplesmente a guerra. Não é uma guerra em particular. São todas as guerras, passada, presente e futuro. Todas as guerras juntas. Sobretudo na sexta trombeta, fala daquela guerra espantosas que abalarão o mundo à medida que avança por fim. Guerra são resultados da resistência contra aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Bom, nós já passamos por muitas guerras. O homem vive em guerra desde que temos relatos. Só que com os poderes bélicos liberados, conquistados, as guerras vão ficando cada vez mais sangrentas, cada vez mais destruidoras. Nós, no último século, passamos por 2 grandes guerras e estamos prestes a uma terceira grande guerra, aonde alguns dizem que o mundo vai acabar aí. Não creio nisso, porque a palavra não diz isso.
Amém? A palavra diz em 1/3 da humanidade morrendo. 1/3 da humanidade. Ela não fala de um aniquilamento total. Estamos vendo agora com esse agente aí do inferno, o Estado Islâmico, que a coisa cada vez vai ficando pior. E que agora o terror é não saber aonde que é o próximo ataque. Estamos caminhando cada vez mais para o fim. Cada vez mais estamos indo para o fim. E nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Parar de achar que a igreja é um clube. Parar de achar que a igreja é vir no culto no domingo para ouvir uma palavra bonita para na segunda-feira ir trabalhar bem. Parar de achar que ainda tem vida, que ainda tem alguma coisa. Qualquer hora dessa eu vou pregar aqui de novo o servo da orelha furada. Para que possamos novamente entender, reavivar isso nas nossas memórias, nas nossas mentes, que nós precisamos viver para a implantação do reino de Deus, que nós precisamos levar a sério o evangelismo, que nós precisamos levar a sério a pregação da palavra de Deus, porque o tempo está no fim. Muita gente preocupada com seus casamentos, muita gente preocupada com a sua vida profissional, com a sua vida financeira, preocupada até com a sua saúde, e se esquece do mais importante, o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, o resto em algumas traduções. Como eu creio que quando fala o resto, quer dizer as coisas que não importam, lhe será acrescentada. Amém, queridos? É muito sério, porque nós vamos ver muita gente próxima a nós morrendo, porque não foi selado com o Espírito Santo. Pare para pensar um segundinho aí, quantas pessoas, parentes, vizinhos, amigos seus que não têm Jesus Cristo, que se fosse hoje a vinda de Jesus, iam para o inferno. Porque não adianta pagar imposto, não adianta ser uma boa pessoa, não adianta ser uma pessoa caridosa, não adianta ser uma pessoa que ajuda, não adianta nada disso. Se não tem Jesus Cristo, vai para o inferno. A palavra é clara, não dá para relativar, não dá para ser mais ou menos. Mas talvez, não existe isso, ou é ou não é. Ou tem o sangue de Jesus sobre ela, ou não tem. Não dá para falsificar. Não dá para achar que é o sangue de um bode. Não, tem que ser o sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Os agentes do juízo são uma multidão incontável. João vê o exército e ele ouve o seu número. Ele não vê o exército, ele ouve 20.000 vezes 10 milhares. Ou seja, é um exército de 200 milhões de cavalos. Para mim, no meu entendimento, isso é um número simbólico. Representa uma multidão incontável. É uma espécie de invasão demoníaca que vem sobre a terra. Não creio, como nós falamos, dos 144 mil, amém? Como nós fizemos aquela analogia dos 144 mil. Depois você procura lá no SoundCloud e ouve de novo essa ministração. Essa cavalaria agora dos 200 milhões, ela não apenas atormenta, mas ela também mata 1/3 dos homens. Torna os homens serem ferozes, malignos e violentos. Presta atenção. Se você tem Jesus Cristo, aleluia, senão você não estava aqui na quinta-feira à noite. Mas aqueles que não têm Jesus Cristo, eles, além de serem opressos, eles podem ser possessos, amém? Então eles vão fazer coisas que qualquer um de nós pode duvidar. E aí é que nós podemos ver tanta atrocidade. Quando se ouve os relatos do nazismo, quando se ouve os relatos dos presos, né, de guerra, você fala, não é possível que um homem tenha coragem de fazer isso com outro homem. Tem, porque estão possessos por demônios. Não sabem o que estão fazendo. Estão me entendendo?
E esse exército de demônios é o que está aí na vida das pessoas, aprisionando as pessoas do mundo. Os agentes do juízo transformam-se em máquinas assassinas. Versículo 17 a 19. Eles são seres inatingíveis. Como falei aqui da outra vez, não adianta lutar com eles com uma arma, não adianta soltar uma bomba, não adianta comprar uma espada, não adianta comprar um arco e flecha, só adianta você orar. Vestes de justiça, primeira coisa, né? Isso quer dizer se santifica, toma posse da armadura de Deus e entra na batalha. Aí você consegue, aí você faz frente com eles, porque eles não podem ser destruídos por armas convencionais. Amém, queridos? Eles são seres mistos, cavalo, leão e serpente. São seres ferozes. Eles parecem leão, símbolo de força, velocidade e poder destruidor. Mas eles também são peçonhentos, quer dizer, venenosos como a serpente. São cavalos que têm grande poder destruidor, são altamente letais e venenosos. Eles são cavalos, não são cavalos simples. Amém? Eles simbolizam máquinas, instrumentos de guerra de toda classe. E aí eu quero fazer uma analogia de que esses cavalos são simplesmente tanques, canhões, aviões de combate, bombas de guerra, bombas nucleares, químicas, biológicas. É disso que a palavra está falando. É desse nível de destruição. Porque uma pessoa que lança um exército que lança uma bomba nuclear para destruir, como aconteceu lá, né? Uma bomba química, biológica, só sendo possuído por demônio. E que destruição que causa. É diante disso que nós estamos. E eles vão matar muitos homens. Esses espíritos malignos agem nos homens, através dos homens, que atormentam outros homens. Tem gente atormentada só por causa da impressão que a guerra causa. Aqui tem 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre. O fogo queima, a fumaça tira a visibilidade e o enxofre polui. E o propósito dos 3 juntos é destruir. Como aconteceu agora com o Rio Doce. Poluído, matou o rio. Uma poluição causada pelo próprio homem. Conseguem entender o que é que pode acontecer? Estava ouvindo na CBN a dimensão que isso pode causar de destruir Abrolhos. Olha a distância da onde aconteceu o negócio da barragem lá até Abrolhos. Todo o ecossistema destruído pela poluição. Por meio deles vão morrer uma terça parte dos homens. Isso fala de uma guerra grande na sua truculência, brutalidade e poder destruidor. Essas guerras sangrentas têm o poder de matar uma terça parte. É muita coisa. De cada 3 homens, 1 morre. De cada 3 homens que não têm Jesus Cristo, 1 morre. É muita gente. Muita gente. Quando os homens tentam sair disso, fugir de Deus, começam a lutar um contra o outro e destruir um ao outro. Nós já vimos isso várias vezes nos impérios antigos, nas guerras na Europa, as guerras civis nos Estados Unidos, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas, guerras mundiais. E vamos ver novamente. Vamos ver isso acontecer novamente. Hoje existe um grande arsenal pronto para atacar, com pessoas que a gente agora já nem sabe mais quem está do lado, inclusive dentro da igreja. Cuidado com essa pessoa que está aí do seu lado, hein? Ah, mas eu conheço. Será que conhece mesmo?
Vai chegar esse tempo da gente não confiar naqueles que estão dentro de nossas casas. Mas pelos frutos conhecereis, amém? Saberemos quem são. Não pela maneira que fala, como fala, não pela maneira como se veste, mas pela maneira como se comporta. A igreja de Jesus Cristo vai ser identificada, selada. Todo mundo vai saber quem é a igreja verdadeira. Todo mundo lá fora vai saber. Todos vão saber quem é a igreja de Jesus Cristo. Pelo comportamento, pelas escolhas, pela santidade, pelo compromisso com a cruz. Amém, queridos? Aleluia. Mas esse exército, esse grande exército, além desse grande poder de destruição, ele também tem controle sobre a imprensa. O poder desses agentes destruidores está na boca, quer dizer, está na fala. Então, eles têm a comunicação no seu poder, manipulação de informações. Nós já sabemos que isso existe, e aqui está comprovando. A palavra de Deus explica tudo. Eles dominam a imprensa, eles controlam o mundo pela sua filosofia. O poder está na boca e o veneno está na cauda. Eles têm poder quando falam e através da cauda destilam o seu veneno. O juízo de Deus, da sexta trombeta, por mais dramático, ainda é limitado. Eu quero lembrar que eu estou falando das trombetas, que é o juízo tendo em vista o arrependimento. Logo, logo nós vamos falar das taças. E aí já fechou a porta da graça. Já não tem mais conversa. Amém, queridos? Então, quer dizer, a trombeta é para você se arrepender. Glória a Deus. A ira de Deus ainda está misturada com a misericórdia. Deus impõe um limite, esse limite não pode ser ultrapassado, é 1/3 dos homens e nada mais. Deus está no controle, mesmo quando os agentes do juízo estão sobre uma ação da história. Essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios, antes do juízo completo de Deus chegar. Aleluia. A sexta trombeta é a última advertência, dos habitantes da terra. Depois disso, o caldo vai engrossar. A advertência é a morte, 1/3 dos homens. 1/3 da raça humana é destruída com o objetivo de levar os outros 2/3 ao arrependimento. Quer dizer, Deus está tentando ainda. Deus ainda tem um plano para fazer com que o número do povo dele aumente, para com que parte disso se arrependa. Parte desses que estão contra o povo de Deus se arrependa. Porque quando chegar a sétima trombeta, será tarde demais. E a cena da sétima trombeta é o juízo final. Alguns dizem que já tocou, eu não creio. Então, não haverá mais chances. Capítulo 11, versículo 15. As 7 taças falam da consumação da ira de Deus. Como eu falei aqui outro dia, que muita gente não sabia, que eu perguntei, de que Jesus Cristo te salvou? E o Bernardo, falou que era do inferno, outros falaram que era de Satanás, outros falaram que era da morte, amém, aleluia. Só que isso tudo é consequência. Jesus Cristo te salvou, foi da ira de Deus, amém? E aí as 7 taças é a ira de Deus, sem misericórdia. Acabou o tempo, fechou, consumação final. Então, voltando ainda para a sexta trombeta, é dar aos homens a chance do arrependimento antes do fim. As tragédias que desabam sobre a história não são frutos do acaso, nem apenas desastres naturais. Algumas pessoas pensam, mas foi um terremoto, é uma falha na placa tectônica. Nem sei se o nome é esse mesmo, é isso mesmo? É, meu assessor para assuntos aleatórios ali concordou. Tem nada por acaso. Nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Nada é por acaso. Aconteceu porque Ele permitiu. O Senhor deu permissão. Amém?
São trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. As guerras, na sua fúria, são trombetas de Deus convocando os homens a se voltarem para Deus. As guerras, elas têm destruído vidas. E não são apenas provocadas por problemas econômicos e políticos, mas é Deus falando à humanidade, punindo o homem dos homens, querendo trazer os homens para Ele, para que os homens olhem, vejam a destruição, vejam inocentes morrendo, dito inocentes, morrendo, e se voltem para Deus. Para que os homens parem de adorar demônios. E Ele fala isso na sua palavra. Muitos crentes pensam que se houver uma guerra, um terremoto, as multidões se voltariam para Deus, se renderiam a Deus, entendendo que só há solução em Deus, e que assim haveria um grande avivamento. Mas já aconteceu muitas guerras e eles não se voltaram para Deus. Isso é um engano. Nada do que acontecer, e a palavra diz isso em Apocalipse, vai fazer com que esses homens se arrependam. Vão continuar caminhando no seu entendimento e indo contra Deus. O que você pode fazer para que aqueles que você conhece se arrependam? Você pode orar com firmeza, convicção, para que o Espírito Santo os convença. Só o Espírito Santo tem a capacidade de convencer alguém do juízo e do pecado. Nenhuma tragédia, nenhuma história bonita, nenhuma pregação eloquente tem essa capacidade. Amém, queridos? Os juízos mais severos não produzem arrependimento nos ímpios. Versículo 20 e 21. Os ímpios, eles desperdiçam suas últimas oportunidades. Eles são cegos para perceberem a mão de Deus nesse juízo. Eles veem os ímpios morrendo na sua impiedade e não se apercebem de que Deus está tocando a sua trombeta, chamando-os para o arrependimento. Em vez disso, em vez de se voltarem para Deus, em vez de reconhecerem Jesus Cristo, eles continuam nas práticas abomináveis de pecado. Versículo 21. Não apenas não se voltam para Deus e continuam em seus pecados, mas se rebelam ainda mais contra Deus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 16. O mesmo refrão chocante de Amós, capítulo 4, versículo 6. Que cada vez mais o coração de Faraó se endurecia, cada vez mais o coração do ímpio se endurece. E isso só vai ter uma mudança no capítulo 15, já com as taças, que culminarão no juízo final. O pecado da impiedade conduz ao pecado da perversão. Ou seja, a idolatria, ela produz imoralidade. Romanos também nos garante isso. Capítulo 8, se eu não me engano. No versículo 20, versículo 21 está falando isso. A falsa religiosidade produz uma falsa moralidade. Nós vemos à nossa volta que todos que têm problema com idolatria acabam em casos de imoralidade sexual. Nós vemos o ciclo vicioso. Aqueles que adoram imagens, aqueles que adoram deuses, como diz na palavra, de pau, de pedra, de gesso, de madeira, de bronze,
A consequência do pecado da idolatria é o pecado da imoralidade sexual, da perversão sexual. A idolatria conduz ao pecado da adoração de demônios. Os ídolos são obras das mãos de homens, feito de ouro, prata, cobre, pedra e pau. Eles não podem ver, nem ouvir, nem nadar, eles precisam ser carregados. E outra, eles podem ser quebrados. Eles não são nada. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Por trás de todo ídolo tem um demônio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Todo aquele que se rende a um ídolo, tem como consequência o pecado da perversão sexual. Por isso nós vemos traição, por isso nós vemos adultério, por isso nós vemos homossexualidade, por isso nós vemos pessoas vivendo nessa cultura. E o Brasil, né, é tão, não só no Brasil, lá fora também, mas aqui a gente vê isso com tanta ênfase, né, dessa liberdade sexual, essa liberdade onde todo mundo pode tudo, uma prostituição tão livre. Prostituição não é necessariamente aquele que vende o corpo, amém? Prostituição é todo tipo de sexo fora do casamento. Quer dizer, se o sexo não é com o teu cônjuge, é prostituição. Aleluia, glória a Deus. Se não foi com o teu cônjuge, mas eu não sou casado, é prostituição do mesmo jeito. Prostituição é isso, sexo fora do casamento. Então, nós vemos a todo momento, nós vemos como é fácil. Acho que foi ontem quando a gente estava voltando numa missão, vamos dizer assim, tinha um programa passando, eu não sei em que canal que um programa lá de umas pessoas cantando. Eu não sei porque eu não acompanho nada de televisão. Então, uma moça bonita cantando, e o apresentador falando com outro apresentador da sensualidade da mulher, daquela mulher que estava cantando. Eu não sei o nome dela também. E ele falava, ele estava quase descrevendo um ato sexual, entendeu? E ele falava, é melhor parar de falar. E o outro vai e puxava. Mas assim, numa TV aberta. E aquele lixo, aquela imundície entra dentro de nossas casas. De nossas não, na minha não entra. Também não deveria entrar na sua. De tanta, como é tão normal, eu não consigo ouvir uma rádio secular mais, não dá, porque todas as músicas têm como ênfase o sexo. Todos esses ritmos novos, que eu nem sei quais são, aleluia, glória a Deus, tem como ênfase o sexo. E a nossa sociedade está pervertida no meio dessa cultura satânica, destruindo. E aí um homem cresce achando que sexo é aquilo, e uma mulher cresce achando que sexo é aquilo, quando que sexo é um presente de Deus para o casal. Amém, queridos? Mas isso já é o aprendendo a ser um, né? Estamos entrando aqui já para o outro lado. Mas o que eu quero deixar claro é que o Senhor sabe de todas as coisas, e tudo está previsto na sua palavra. E nós não podemos confiar em ídolos feitos pelas nossas próprias mãos. Oséias capítulo 4, versículo 12. Porque são espíritos de prostituição que vêm para destruir. Amém? E os ímpios, aqueles que não têm Jesus, eles quebram as duas tábuas da lei de Deus. Versículo 20 e 21. Eles deixam de adorar o Deus vivo para se prostrarem diante de ídolos, quebrando os 2 primeiros mandamentos da primeira tábua dos mandamentos de Deus. Capítulo 9, versículo 20. Esse tempo do fim é marcado com intensa religiosidade, e é o que nós vemos aí, uma religiosidade falsa, adoração a ídolos e a demônios. E eu quero que te identificar o que é uma religiosidade. Religiosidade é todo ato que você acha que te liga a Deus.
Tudo que você faça, que você pense que porque você faz aquilo, você está ligado a Deus, é uma religiosidade. Se você acha que você é ligado a Deus porque você canta, é religioso. Se você acha que você é ligado a Deus porque você vem no culto, você está sendo religioso. Se você acha que você está ligado a Deus porque você acorda 3 horas da manhã para orar, você está sendo religioso. Só tem uma coisa que te liga a Deus: Jesus Cristo. Se você é um cristão, você já foi ligado a Deus. E por que você canta? Por que você dança? Por que você toca? Por que você prega? Por que você lava o banheiro da igreja? Aleluia, glória a Deus. Levante-se novos para ajudar na zeladoria. Agora você gostou, hein? Quebrei seu galho agora. Tudo que você faça, que seja por adoração ao Senhor. Que seja por adoração ao Senhor. Por que você faz? Faço porque fui salvo pelo Senhor. Faço por amor a Ele. Faço porque eu não tinha nada, eu não tinha vida, agora eu tenho a vida eterna. Faço porque a minha esperança que eu tinha era na minha força, agora a minha esperança é Jesus Cristo, na glória, reinando sobre tudo e sobre todos, amém? Aleluia, glória a Deus. Então tudo está entregue ao Senhor, minha vida está entregue ao Senhor, a tua vida precisa estar entregue ao Senhor. Sendo assim, não há religiosidade. Então tudo que você faça para a igreja, para o Senhor, que seja por adoração a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Os ímpios, aqueles que não têm Jesus, eles se enchem de perversão e transformam a sociedade num caos. Versículo 21, não há respeito à vida, acabou o respeito à vida. As pessoas perdem o respeito pela dignidade, não tem dignidade. Assassinos cruéis, brutais, a vida não tem valor, não há respeito à lucidez. Feitiçaria vem de farmaqueia, de onde vem drogas, uma geração entorpecida, uma geração drogada. E disso eu tenho propriedade para falar, amém? Que eu fui drogado 15 anos, então eu sei bem o que é viver num mundo paralelo. Eu sei bem o que é viver sendo dominado por demônios. Eu sei, eu conheço. Eu sei o que é você querer fazer e não conseguir fazer. Querer ir e não conseguir chegar. Porque a droga te domina. Só que hoje os vícios não é só crack, não é só cocaína. Hoje tem muitos tipos de vício. Até um jogo no celular. Até um Facebook no celular, um WhatsApp. É vício. É uma droga. Te aprisiona, te controla. Não te deixa reagir, não te deixa servir ao Senhor. Não há mais respeito à moral. Homens que não respeitam o casamento, que não respeitam a castidade, quer dizer, não esperam casar para poder se relacionar com a sua esposa. Uma imoralidade aplaudida, apoiada pela sociedade. Uma sociedade pansexual. Tudo é válido, até com animais é válido. Não há respeito. Amém? Esse é o contexto da sexta trombeta. Pesado, massacrante, em alguns momentos repetitivo e chato. Eu sei disso tudo. Mas eu preciso falar o que o Senhor manda falar. Porque a sétima trombeta vai tocar. E eu não posso me conformar com uma igreja apática, com uma igreja frouxa, botando frouxura literalmente para todo lado. Uma igreja que é egocêntrica. Eu não falo só da bola de neve de Pão da Fruta também. Eu sou pastor da igreja de Jesus Cristo, aonde eu tiver. Aleluia, glória a Deus. Então eu falo da igreja de Jesus Cristo. Falo de todas as placas juntas. E eu prego isso em qualquer igreja que deixarem eu falar. Uma igreja egocêntrica. Uma igreja que não suporta a perseguição.
Os muçulmanos creem que em 50 anos dominaram o Brasil. Eu não duvido. Diante de uma igreja frouxa que nem nós estamos vivendo, de uma igreja que está procurando show, que está procurando espetáculo no púlpito, que pastores se tornam mestres de cerimônia, fazendo cursos de como interter a plateia. Eu não tenho nada a ver com isso, por isso que eu não sei pregar, eu só sei falar da palavra de Deus. O que eu te peço, se você tiver coragem, feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma terça parte. O ódio vai ser estabelecido. Porque os homens que não têm Jesus Cristo serão possessos pelos demônios. E essa mistura desse veneno de intelectuais, misturado com filosofia, com psicologia, uma infidelidade, a exploração do ser humano, e assim a sociedade vai se arrastando de encontro à ira de Deus e todos os flagelos de Deus. Mas tudo que o Senhor libera do seu trono tem como intuito chamar o homem ao arrependimento. Mas o que mais me choca nesse capítulo 9 de Apocalipse não é tanto o juízo severo de Deus sobre os ímpios, mas a persistência deles em continuarem pecando contra Deus, enquanto Deus ainda está tentando reavê-los. E o versículo é claro, quando eles se voltam para ídolos mudos, para ídolos feitos pelas próprias mãos, em lugar de se voltar para Deus, eles se afastam mais ainda de Deus. Essa é uma era aonde vai ficar mais complicado a pregação do Evangelho, aonde vai ficar mais complicado a pregação de um Evangelho de arrependimento. E essa pregação do Evangelho de arrependimento é uma pregação urgente. O que nós precisamos é de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de ainda querer o controle de nossas vidas e nos permitir ser usados pelo Senhor, para que aqueles que estão lá fora possam ter uma chance, uma oportunidade de encontrar Jesus Cristo. Nesse mundo atual que vivemos, nesse mundo intelectual, nesse mundo de uma informação tão rápida, ninguém vai se voltar a Jesus pelo muito falar. As pessoas que vocês conhecem, que não têm Jesus Cristo, vão se voltar para Jesus por verem o amor de Deus na vida de vocês, por ver a tua alegria, felicidade de pertencer à família do Senhor. O Senhor quer te usar. O Senhor está levantando um exército. Nessa última hora, o Senhor está levantando um exército
para se render a uma cultura gospel, a tradições. Mas homens e mulheres valentes, que amam a santidade, que amam o Evangelho, que amam ver o poder de Deus em suas vidas. E toda a tua geografia, todo o teu contexto, todas as pessoas que moram à tua volta vão ser impactadas pelo poder de Deus sobre a tua vida. As pessoas vão ver o poder de Deus na tua vida. Vão ver o poder de Deus, assim como está escrito em Isaías capítulo 62, versículo 1. A salvação, a tua salvação é como uma tocha acesa, sinalizando aqueles que estão no meio da escuridão, aqueles que estão no meio da fumaça satânica, aqueles que estão impregnados, embriagados, vão ver a solução. Olha para aquela pessoa ali, a solução, olha como ele brilha, olha como ele está aceso. Eu preciso do que ele tem, Levante-se da tua cadeira e comece a adorar o Senhor. Comece a se arrepender. Comece a se declarar: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me cura as minhas feridas. Sara, Senhor. Faz em mim, Senhor, que eu possa me voltar a Ti, que eu possa me render ao Teu poder e que eu possa ser usado por Ti, Senhor. Porque eu não posso, Senhor, ficar apático em meio a esse mundo. Eu não posso, Senhor, ser mais um crente que entra e sai nos cultos. Eu preciso, Senhor, estar assentado em Ti, nas regiões celestiais, e transportar a Tua glória aqui na terra. Eu venho para transportar a Tua glória, Senhor, para impactar essa geração, para que as pessoas olhem para mim e vejam a solução, a poder de Deus, para que as pessoas olhem para mim e vejam, há um cordeiro ao lado daquele que está assentado no trono. Santo é o Teu nome, Senhor. Usa-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor.